Olá a todos, mais uma vez aqui com uma parte do último episódio da série especial da pandemia sobre máscaras, né? Dessa vez vai ser inclusive um episódio bem extenso, que vai ter várias partes, justamente para analisar e avaliar as checagens de fatos aí. Nós escolhemos aqui uma checagem de fatos, né, mais recente, de 11 de janeiro de 2021, né? O título é Entenda como a máscara pode evitar formas mais graves do Covid-19. O autor é esse João Conrado Kneip, que ele é um jornalista, não é um da área médica, né? Bom, vamos lá então ver o que está sendo dito aqui no checagem de fatos, né? Está afirmando que a máscara pode evitar formas mais graves da Covid-19. Desde o início da pandemia, no coronavírus, o uso de máscaras foi alvo de mentiras por parte do presidente Bolsonaro. Já começa com posicionamento político, né? Não sei se vai ser uma boa checagem, porque se a pessoa já tem uma tendência de misturar política com ciência, bom, vamos continuar. A máscara de proteção contra a Covid ganhou uma importância ainda maior após estudos indicarem que o uso no momento da contaminação pode diminuir a gravidade da infecção que os pacientes irão desenvolver. Bom, vamos ver que estudos são esses, né? Na prática, a utilização correta pode fazer com que a pessoa, ao ser infectada, se exponha a uma menor carga viral e que, a partir disso, desenvolva sintomas mais leves, reduzindo significativamente a chance de internação e óbito. Bom, é claro, se você ingere uma quantidade muito grande, se você aspira uma quantidade muito grande de vírus dentro do seu corpo, vai ser uma dificuldade maior do seu sistema imunológico encontrar e atacar, né? Ela pode ter mais chances de se replicar dentro de você. Bom, fala que tem estudos realizados nos Estados Unidos, o primeiro publicado nesse periódico, analisou as formas de transmissão aérea do Covid-19. Já o segundo, realizado pelo NHI, Instituto Nacional de Saúde, focou em analisar a gravidade da doença relacionada com a forma de transmissão pelo ar. De acordo com a publicação do NHI, se avaliaram 3 formas de infecção do Covid: inoculação mucosa nasal, exposição a aerosóis e por contato físico, né? Lembrando que em um dos nossos episódios a gente falou dessas três formas. Um por contato, né? Então, por exemplo, você cumprimenta uma outra pessoa que a mão dela está contaminada, né? E passa para você, depois você passa na boca, nos olhos, então você se contamina. Esse contato físico, né? Dizem que inclusive é o contato mais provável de acontecer. Depois tem o contato por gotículas, né? Gotículas daquelas grandes, né? São partículas de 5 micros ou mais. E depois por transmissão aérea, por aerosóis, por as partículas bem pequenas que ficam muito tempo no ar. São essas 3 formas. Bom, nessas 3 a infecção por objetos contaminados levava a uma forma de doença mais branda. Interessante essa informação. Eu posso até dar uma consultada nesse estudo, vale a pena consultar. Já na comparação entre as duas primeiras, contagem por exposição aos aerossóis mostrou que o infectado inalava uma quantidade maior de vírus. Olha aí, ó. Interessante essa informação, quer dizer, o aerossol provoca uma infecção maior ainda, quer dizer, mais vírus são carregados para dentro do corpo. Interessante isso. Bom, aqui ele fala então, os aerossóis maiores de 5 a 10 micrômetros, né, ou micrômetros, se depositam na parte superior da garganta, nariz e traqueia. Os maiores, né, são as gotículas. Ele usou o termo errado aqui, na verdade são gotículas. As gotículas de 5 a 10 micrômetros se depositam na parte superior da garganta. As gotículas de tamanho médio, de 1 até 5 micros, se depositam nos brônquios. Os aerossóis, que são os menorzinhos, né, você viu que ele até repetiu, né? Os aerossóis realmente pequenos, menores que 1 micro, podem penetrar até os alvéolos, né? Aí tem um professor aqui que explica. São os alvéolos responsáveis por fazer as trocas gasosas no pulmão. Eles coletam oxigênio inspirado e levam a corrente sanguínea. Retiram dela o gás carbônico. Isso a gente já sabe, né? Atacando imediato os alvéolos, o novo coronavírus pode provocar instabilidade alveolar, insuficiência respiratória e levar a uma forma agressiva da doença. Ok. Essa é a informação que ele está apresentando então, dizendo que o aerosol então é um elemento muito prejudicial, né? Até mais prejudicial do que o próprio a transmissão por contato, né? Como as máscaras podem evitar os aerossóis com Covid-19? Vamos ver então nessa parte das máscaras. Quando o indivíduo tosse, espirra ou fala, um indivíduo infectado, né? Ou até mesmo quando ele respira, ele emite gotículas de diferentes tamanhos e carregadas com vírus Covid. Se são grandes essas gotículas, em um ambiente pouco ventilado, elas caem... Não, isso aí em um ambiente pouco ventilado, elas caem rapidamente no solo, né? Ou nos objetos em volta. Ou até no próprio corpo humano de outra pessoa que está próxima, né? Já as gotículas menores, né?
na verdade são os aerossóis, né? Por serem mais leves, eles podem ficar no ar por um período bem grande. Então, estudos demonstram que em um ambiente fechado, como restaurantes, por exemplo, uma pessoa infectada sem máscara emite partículas que são inaladas em até 1 minuto. Em 10 minutos, a grande parte do ambiente já estará contaminada com aerossóis, né? A importância da máscara serve tanto para quem não quiser se infectar, para quem já está infectado e não sabe. Ele botou essa frase aqui meio fora do contexto, por quê? A máscara, qual máscara? Porque a máscara caseira não protege. Eu vou mostrar daqui a pouquinho que ele vai falar aqui, né? Olha aqui, ó, em seguida ele fala, ó, isso porque as máscaras fazem com que os aerossóis não entrem ou saiam delas de forma linear. Não sei o que ele quer dizer com forma linear, mano. Mesmo as caseiras ou de pano, olha só essa informação que ele coloca aqui, que não possuem capacidade de filtragem tão alta. Olha, aí ele se enganou enormemente, porque as únicas máscaras que conseguem ali segurar com eficiência esses aerossóis, que são partículas bem pequenas mesmo, são as máscaras N95. E eu vou mostrar aqui um artigo para vocês, ó. Aqui, ó. Por que as máscaras caseiras estão sendo proibidas na Europa? Artigo de janeiro de 21, 27 de janeiro de 2021. E eu vou mostrar aqui um trecho aqui, ó. Segundo a organização afirmou, no caso a Organização Mundial de Saúde, tá? Segundo a organização afirmou na sexta-feira, a máscara de tecido caseira com 3 camadas, olha, 3 camadas, hein? Se você usa a máscara caseira, se você já verificou se tem 3 camadas, pode ser que não tenha, pode ser uma camada que não tenha nenhuma camada, só tem a camada, aquela que você está vendo, né? Então, tem que ter 3 camadas. Deve ser utilizado pela população geral, tem eficiência já comprovada, pode filtrar cerca de 70% das partículas, tá? Só que essas partículas são partículas gotículas grandes, porque as máscaras que podem filtrar os aerossóis, que são partículas muito pequenas, só a N95 e algumas máscaras que são bem caras, inclusive, certo? Então, eu vou mostrar também esse outro artigo, esse aqui está em inglês, né? Eu vou botar em português para vocês observarem aqui. Fazendo máscaras em casa, o que você precisa saber sobre como reduzir a transmissão do coronavírus, tá? O que fala aqui, ó? Melhor do que nada, tá? Eu vou botar aqui para vocês, ó, até antes aqui, porque ele está colocando a realidade do tamanho das partículas, tá? As partículas de vírus são minúsculas, variando de 0,1 a 0,3 micron. Isso é um vírus, né? O coronavírus no caso. Uma partícula de 40 microns é visível a olho nu. Qualquer coisa menor você precisa de um equipamento especializado para vê-la. Quer dizer, não dá para ver a olho nu alguma coisa menor que 40 microns. Máscaras de proteção como a N95 são projetadas para evitar que partículas de vírus entrem e saiam da máscara. Só que devido à escassez, as máscaras devem ser reservadas apenas para profissionais de saúde. Imagina se a população inteira mundial resolve querer ter essa máscara. Não vai ter para o pessoal que trabalha no hospital, que precisa realmente dessa máscara, né? Porque lá eles estão não só tratando de coronavírus, mas de outros vírus e bactérias, outros micro-organismos. Então eles têm a necessidade dessa máscara. Agora, o público em geral, se for precisar dessa máscara também, vai ter para eles também? Quem sabe, né? O que está dizendo aqui, ó? Esse título aqui é complicado, ó. Melhor que nada. Máscaras caseiras não podem bloquear ou filtrar o vírus SARS. Não podem, porque ele pode fluir facilmente por todos os materiais comuns que as pessoas têm em casa. No entanto, uma máscara caseira é melhor do que nenhuma. Por quê? Porque ela bloqueia as partículas, as gotículas, que são partículas de 5 microns, maiores até, né? Então, pelo menos isso ela faz, que seria para evitar o contato, né? E por gotículas também, a transmissão dessas duas formas. Por aerossol ela não consegue, tá certo? Se ela for feita corretamente, ainda tem esse detalhe, tem que ser feita corretamente, no caso ter 3 camadas no mínimo, né? Uma máscara caseira pode reduzir a transmissão do vírus do usuário para outras pessoas, impedindo grandes gotas e borrifos produzidos pela tosse ou espirro. Também pode reduzir a transmissão do vírus de outras pessoas para o usuário. Então, gente, vamos voltar para o artigo aqui, porque aqui ele fala, né? As máscaras fazem com que os aerossóis não entrem ou saiam delas, mas ele não fala que máscara, gente, né? A população não tem acesso às N95, ela é muito cara. Então, quando alguém escreve isso aqui, está induzindo a pessoa que está lendo, que se não tiver o conhecimento mínimo, ela tem uma conclusão errada. Ela vai achar que qualquer máscara pode resolver o problema, vai filtrar o aerossol.
entendeu? Esse é o problema da checagem de fatos, né? Aqui tem um trecho entre aspas, não sei se foi algum pesquisador que ele mencionou aqui atrás. Dessa forma, as máscaras diminuem muito a carga viral inalada ou exalada ao ambiente. Não fala em que forma essa carga viral está. Na forma de gotículas, na forma de contato, né, físico, né, na forma de aerossol, não fala. Por isso, se for contaminado e exposto a uma menor carga viral, o quadro de infecção é claro. É claro que se você for exposto a menos vírus, você vai ter uma infecção mais leve. Só que quem diz que máscara caseira filtra aerosol? Não filtra. Então aí ele se enganou. Tá? Aí ele fala mais algumas coisas aqui. É preciso atentar essa qualidade e condição das máscaras. Então 5 dicas importantes. Ó. Dê preferência às máscaras 95. Gente, faça uma pesquisa na internet e veja quanto custa, como é que você faz para comprar essa máscara e de quanto em quanto tempo você tem que trocar, porque você não pode usar essa máscara para o resto da vida. É uma máscara que você vai ter que descartar em algum momento, né? Ou vai ter que limpar com um processo de limpeza específico. Isso é máscara usada em hospital, não é qualquer tipo de máscara. Então não é você, vou pegar um sabãozinho e vou passar aqui, tá tudo bem. Você pode até afetar até a eficiência. Então quem trabalha com essa máscara sabe como tem que ser feito. Então é muita ingenuidade achar que dar um conselho para quem está lendo, ó, usa a máscara 95 e tá tudo resolvido. É muita simplicidade, né? Caso a máscara seja caseira de pano, é preciso ter ao menos 3 camadas. Para fazer o quê? Para filtrar o quê? Aerossol? Não vai filtrar. Você pode ter 3, 4, 5, não vai filtrar. E pior, pode prejudicar a sua respiração, né? Fica atento aos prazos de validade delas. Olha só, gente. Máscara caseira. Às vezes algum amigo, uma amiga sua que está fazendo, costurando em casa, vendendo, você acha se a pessoa vai botar o prazo de validade para a máscara dela? Você acha se a pessoa vai dizer, ó, eu fiz um teste com a minha máscara caseira e ela filtra as partículas e tanto. Você acha que tem essa especificação? Não tem nada, você não sabe. E como eu mostrei num dos episódios anteriores dessa série, pode ter máscara que inclusive vai ser pior do que se você não estivesse usando máscara nenhuma. Foi feito um estudo e mostrou que uma situação de uma máscara aqui, um exemplo de máscara, que piorou a situação, em vez de melhorar, piorou. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Evite máscaras com válvulas, né? Como se tivesse assim um repertório muito grande, uma máscara para escolher também, né? Mesmo porque essas com válvulas aqui devem ser um pouquinho mais caras também. Caso for ajustar a máscara, lave as mãos antes e depois para não contaminá-la e nem se contaminar. Entendeu? Então, tem procedimentos de segurança. Ok. Né? Uma vez que você ajustou a máscara, você já pode, se botou a mão na máscara, você tem que botar ela no elástico, né? Porque se botar na máscara, você pode se infectar e transmitir por contato, né? Distanciamento social é importante, concordo, ok. Das outras pessoas fora do seu círculo familiar e a ventilação do ambiente, né? Não sei aqui, não sei em relação a fora do seu círculo familiar, mas se tiver infectado, meu amigo, você está fazendo isso por causa do contato, de intimidade com as pessoas, pode até ser, né? Mas em termos de ciência, independente se é do seu círculo familiar, não é, distanciamento social, isso aqui é ciência, né? Não é intimidade com as pessoas, não é a parte social, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Controvérsias. Aqui tem controvérsias, mas controvérsias sobre a contaminação da Covid pelo ar, né? Uso de máscara, a própria possibilidade de contaminação da Covid pelo ar já estiveram no centro de controvérsia durante a pandemia. Apesar do vírus circular no mês de dezembro de 2019, somente em julho a OMS reconheceu as evidências, né? O Centro de Controle e Prevenção, Estados Unidos, estudo de referência, adverte que o Covid pode ser transmitido pelo ar. Ok. Na página... O Ministério da Saúde traz informação errada na página de perguntas frequentes. A pergunta, Covid é transmitido pelo ar, a pasta responde que não. Realmente, se é isso mesmo, está errado mesmo, porque também é transmitido pelo ar, né? O aplicativo coronavírus, tarará, tururu. Máscaras são eficazes somente quando são usadas em combinação com limpeza frequente da mão. São eficazes, mas são eficazes se isso está no Ministério da Saúde, né? Olha aqui, o aplicativo coronavírus diz que se deve usar máscara apenas se estiver tossindo ou espirrando, para evitar transmitir o vírus para outras pessoas, né? Isso na forma de gotículas, mais uma vez. Os aerosóis não são filtrados pelas máscaras caseiras. Aqui está falando para usar máscara, mas não fala que máscara. Que máscara? A N95? Você imagina um ônibus lotado, num dia de chuva, né? Um monte de gente lá dentro, por
às vezes 1 hora, até mais de 1 hora juntas, né? O aerossol está correndo doido lá. Se tiver uma pessoa infectada, o que vocês acham que vai acontecer? Outra pergunta, quantas pessoas você acha, se você já andou de ônibus, você já notou alguém usando uma máscara diferente da máscara caseira? Uma máscara cirúrgica, uma máscara 95? Se você não conhece quais são essas máscaras, olha, veja os nossos episódios anteriores, vocês vão notar o formato delas. Você não vai entrar no ônibus, você não vai encontrar ninguém com N95. Vai ser máscaras caseiras, né? E o aerosol vai correr lá dentro. Se tiver uma pessoa infectada, a chance das outras se infectarem não é pequena, tá certo? Então, pessoas saudáveis usam máscara somente se você estiver cuidando de uma pessoa com suspeita de infecção por coronavírus, né? É que tá o texto lá, ele está replicando o texto lá da plataforma do Ministério da Saúde, né? Essa, de fato, era a recomendação no começo da pandemia, temendo que faltassem máscaras, né? Embora a recomendação esteja errada no coletivo oficial, o site do Ministério atualizou, né? Inclusive tem um guia lá para como fabricar máscaras caseiras, né? Já o presidente segue mentindo, olha que coisa linda, né? Então aqui já está misturando com política, né? Já tem um aspecto político, não é bem assim que a gente tem que fazer uma checagem de fato, tem que ser, se é ciência, vamos tratar com ciência, né? Mas tudo bem, ele é jornalista, ele tem um viés lá, né? Mentiu ao dizer que máscaras são pouco eficazes. Vamos ver aqui o texto que ele está falando. A última coisa, o Bolsonaro que falou, né? A última coisa que falta eu acertar é a máscara. Quando você pega a máscara, já contamina. Isso, pode acontecer isso mesmo. Se há partículas na máscara, você pode botar a mão na máscara e pronto. Você pode, ao cumprimentar uma outra pessoa, você pode contaminar, ok? Aperta a mão do outro, exatamente isso. Aperta a mão do outro, transmissão por contato. Não sei o que, entra no ônibus. Exatamente, imagina um ônibus lotado, o exemplo que eu dei agora há pouco. Um ônibus lotado, num dia de chuva, com todos os vidros fechados. O que vocês acham que vai acontecer? Transmissão por aerosol. Vai acontecer. Além de transmissão por partículas, claro, porque a pessoa pode estar lá dentro, mas pode dar uma tossidinha, né? Uma espirradinha, alguma coisa assim, né? Lembrando que num episódio anterior, a gente viu lá, tem um pesquisador que já há 25 anos, um pesquisador alemão, pesquisando há 25 anos aerosóis, e ele demonstrou que quem está infectado em torno de quadruplica a quantidade de aerossóis que ele produz. Então, uma pessoa normal produz X aerossóis. Uma pessoa infectada, ela vai produzir, tipo, 4 vezes os aerossóis. Então, é muito mais partícula que vai estar no ar, tá? Essa máscara é pouco eficaz. Para aerossol, não é que é pouco eficaz, não é eficaz, entendeu? Essa máscara que o Bolsonaro está falando são máscaras caseiras. Agora, ele não está falando de máscara N95, a população não tem como conseguir máscara N95. Então a máscara realmente não é só pouco eficaz, como não é eficaz. Ela não filtra aerosóis, tá certo? Já tem alguns médicos que estão falando que é um percentual baixo de eficácia, e é mesmo, tá certo? Então ele fala que Bolsonaro mentiu. Ele podia dizer que Bolsonaro apresentou uma informação falsa, ou é uma informação equivocada, poderia ser uma forma de falar. Quando ele diz que é mentira, porque realmente ele está com uma ideologia política também, né, na produção dessa checagem de fatos. Infelizmente, não é uma pessoa que trabalha com ciência, né? Não tem assim essa caída, essa percepção. Não foi imparcial aqui no artigo dele, não foi isento, vamos dizer assim, né, de dizer a informação que tinha que dizer. Entrou num outro campo, infelizmente. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Terminou. Bom, é isso, gente. Então, para vocês verem, então, checagem de fatos, né? É complicado checagem de fatos, porque quem, às vezes, que faz essa checagem de fatos não é gente da ciência. No máximo são jornalistas que vão lá e escutam outros especialistas da parte de ciência, que também, não sei, né? Se esses especialistas realmente entendem do assunto. Às vezes são pessoas que não estão envolvidas diretamente com esse assunto de pandemia. Mas com nossa série especial, você vendo os episódios anteriores, que são curtinhos, não são episódios longos, são de 5 minutos, em torno de 5 minutos, alguns um pouco mais longos, né? Esse, por exemplo, deu 20 minutos, né? Porque aqui nesses episódios agora nessas partes do último episódio da checagem, a gente quer inclusive até perder mais tempo também, porque para usar todo o material que a gente aprendeu nos episódios anteriores. Mas os episódios anteriores são mais curtinhos, né? São trechos pequenos para você assimilar o básico do básico, né? E ter uma bagagem para poder abrir um site de checagem de fatos desse
e ver o que é separar o joio do trigo, tá bom? Então por hoje é isso aí, espero que tenham gostado e continue então nesse nosso último episódio aqui, a gente vai continuar com várias partes aí de checagem de fatos, ok? Um abraço a todos aí, até a próxima, hein?